Olá a todos, sejam bem-vindos às aulas de máquinas elétricas. Eu me chamo Adailson Cavalcante Oliveira e sou professor do IFRN Campus João Câmara. Então, nossa aula de hoje tem os seguintes objetivos. Nós vamos discutir o funcionamento dos transformadores elétricos, o objetivo da aula de hoje, e nós vamos apresentar conceitos básicos do transformador, tá? Do que ele é feito, quais são as partes que constituem o transformador, como é que ele é fabricado, as aplicações comuns para o transformador e vamos encerrar com os tipos de perdas elétricas que temos em um transformador. Então, para começar, nós temos aqui uma imagem básica de um transformador simples, didático, que seria constituído basicamente por um núcleo metálico, tá? Que é essa peça aqui que tem o formato da letra O, dois enrolamentos, tá? De fios de cobre, tem aqui uma quantidade de espiras, aqui quantidade de voltas nesse enrolamento, e nesse outro enrolamento tem outra quantidade de voltas. Esse número de voltas pode ser não precisam ser iguais, tá? Na verdade, não é comum que seja igual o número de voltas no primário, nesse enrolamento com esse aqui, tá? Geralmente é diferente. O objetivo básico do transformador, com esses dois enrolamentos, que pode ser chamados de primário e secundário, é transformar tensão em corrente. No enrolamento que recebe essas grandezas elétricas, no primário, por exemplo, se o primário for esse lado aqui, ele recebe uma tensão em corrente aplicada aqui, e no secundário surge uma tensão em corrente elétrica com valores diferentes, tá? Pode ser um valor maior, tá? Nesse caso o transformador que recebe uma tensão e amplifica essa tensão no secundário dele, ele recebeu aqui no primário uma tensão com um certo nível, e no secundário apareceu uma tensão maior, então esse transformador ele é chamado de transformador elevador. Tá? Quando a tensão no primário recebe uma tensão no primário e essa tensão ela é reduzida no secundário, esse transformador ele é um transformador abaixador. Uma das características é que o número de voltas, quando o transformador é do tipo abaixador, o número de voltas de espiras que a gente tem no enrolamento primário é maior que o secundário. Tá? E o transformador do tipo elevador, o número de espiras no primário ele é menor. Tá? Então, essa definição primário e secundário é porque a gente chama de primário o lado ou a bobina do transformador, o enrolamento que recebe a tensão. Tá? Então, aqui vai ter uma alimentação, uma fonte de alimentação conectada desse lado do transformador, aos terminais dessa bobina. Então, como ele recebe a tensão, ele é chamado de primário. O lado que vai alimentar as cargas ligadas, tá, ao transformador, a gente chama de secundário. Tá? Existe outro nome também que a gente pode dar ao enrolamento que recebe maior tensão, seria o lado de alta tensão. E o enrolamento que tem a menor tensão, o lado de baixa tensão. Nem sempre se coincide aí o fato do primário e secundário com alta e baixa, tá? Lado de alta e lado de baixa. Até porque um transformador ele pode funcionar o lado de alta e o lado de baixa dele, ou no primário ou no secundário, depende de qual configuração que esse transformador está operando. Tá? Se for um transformador do tipo elevador, tá? Ele está recebendo uma menor tensão no primário dele, então o primário é o lado de baixa, e está saindo uma tensão maior no secundário dele. Nesse caso, ele é um transformador elevador. E se ele for um transformador do tipo abaixador, o primário dele é o lado de alta tensão e o secundário dele é o lado de baixa tensão. Okay? Aqui existem alguns símbolos que são comuns no transformador, que é esse símbolo aqui, que indica o primário e o secundário, os dois enrolamentos do transformador. É mais comum em diagramas unifilares, tá? De subestações, de sistemas elétricos. Tá? Essas outras duas configurações aqui, a configuração mais comum
na eletrônica, nas análises de circuitos, que é a configuração que vamos usar mais comumente aqui nessa disciplina. Então, geralmente quando não vem essas duas barrinhas aqui, indica que o núcleo é de A, tá? Ou seja, esse núcleo metálico aqui pode ser inclusive o A. O problema é a gente sabe que os metais, eles têm as propriedades magnéticas muito boas, muito melhores do que a do ar, né? Então, a capacidade do metal de concentrar o campo magnético produzido pelo enrolamento, pelos enrolamentos aqui, é muito maior do que o ar, se não tivesse nenhum tipo de núcleo aqui, tá? No entanto, existem transformadores cujo núcleo, que é essa peça interna aqui, é o ar, tá? Tem outras aplicações, no caso de transformadores de recepção de sinais de rádio, tá? São as antenas. Então, o núcleo nesse caso é um núcleo de ar. Nas aplicações de transmissão de energia, transferência de energia, o núcleo ele é de um material, geralmente são materiais ferromagnéticos com boas capacidades, boas propriedades magnéticas, tá? A gente chama essas propriedades de permeabilidade magnética. Então, tem o núcleo do transformador para transmissão de energia é um núcleo com alta permeabilidade magnética. Okay? Embora a gente tenha esses dois símbolos aqui, a gente costuma usar geralmente esse primeiro símbolo aqui, tá? Que é o símbolo genérico para os transformadores, né? Tá? Então, embora tenha aqui núcleo de A, a gente costuma geralmente omitir essas duas barrinhas aqui, tá? Então, vez por outra, a gente vai usar um ou outro, certo? Mas a gente vai dizer, vai ser informado que ele geralmente tem um núcleo de ferro. Aqui a gente pode perceber como é que funciona basicamente um transformador, tá? Então, na imagem a gente percebe que o primário transformador, sendo desse lado aqui, ele recebe uma corrente elétrica, tá? Essa corrente ela precisa ser alternada. O transformador não funciona em corrente contínua, tá? Ele só funciona quando a corrente tem variações. Então, se a corrente alterna aqui, tá? Ela cria um campo magnético, tá? Que tem um comportamento também alternado. Como eu falei, o campo magnético está concentrado inteiramente nesse núcleo. Okay? Então, o secundário, que é esse lado aqui do transformador, pelo fenômeno da indução eletromagnética, ele vai fornecer uma corrente elétrica aqui, vai surgir aqui uma tensão elétrica que a gente chama de FEM, força eletromotriz. Tá? Então, essa é uma das razões do transformador só funcionar em corrente alternada. Tá? Ele precisa que o campo magnético varie para esse fenômeno ocorrer, o fenômeno da indução eletromagnética. Então, sem a variação da corrente no primário, não existe variação do campo magnético aqui, já que essa corrente está produzindo o campo. Logo, no secundário, a gente não vai ter nenhum tipo de corrente elétrica de força eletromotriz ou tensão elétrica sendo induzida aqui no rolamento secundário. Tá? Então, que características a gente tem aqui nesse transformador? Né? Além do núcleo metálico, a gente tem o número de voltas aqui no primário, o número de voltas aqui no secundário e o comportamento das grandezas elétricas. No caso aqui é mostrado nesse gráfico, e aqui indica o tempo, né? Na linha horizontal indica o tempo, na linha vertical indica a amplitude. A amplitude da tensão, dessa tensão aqui, que é uma senoide, tá? Uma corrente alternada aqui, uma tensão CA. Então, a gente tem essa amplitude aqui, que é o valor máximo da tensão, e aqui é o valor mínimo da tensão. No secundário, a gente tem uma transformação nessa amplitude. Tá? Então, se a gente perceber aqui, nós temos valores numéricos, mas dá para perceber que esse gráfico aqui ele encolheu em relação ao primário. Então, esse transformador é do tipo abaixador, ele pega a tensão de entrada, dependendo do número de voltas que eu tenho aqui no primário, o número de voltas que eu tenho no secundário, essa relação ela vai abaixar a tensão ou elevar a tensão, nesse caso está abaixando a tensão. Tá? Então repare que não tem nenhum tipo de ligação elétrica entre a bobina primária com a bobina secundária. Todo o processo de transformação ocorre basicamente utilizando campo magnético
que flui aqui no núcleo ferromagnético. Okay? O transformador ele possui polaridade e existe aí uma convenção para a polaridade, tá? Geralmente se marca com os pontos, tá? Transformadores com uns pontinhos aqui na simbologia indica que a tensão de entrada vai estar em fase com a tensão de saída, ou seja, quando uma tensão inicia, a outra também inicia e elas crescem e decrescem iguais, tá? Quando esses pontos aqui estão em posições diferentes, indica que a tensão de entrada e a tensão de saída estão defasadas, ou seja, elas não crescem e decrescem na mesma proporção, tá? No mesmo instante de tempo. Então, à medida que está crescendo, a saída está diminuindo, né? Até chegar ao mínimo. Quando esse aqui chega no máximo, esse chega no mínimo. Quando esse aqui está indo a decrescer, esse aqui tende a crescer até chegar ao máximo nesse ponto aqui, para quando a entrada for mínima, certo? E assim por diante, esse ciclo se repete. Então existe um defasamento aqui, sem observar, é um defasamento de 180 graus, tá? Esse tipo de polaridade aqui é chamado de polaridade subtrativa. E esse tipo aqui é de polaridade aditiva, tá? Uma outra maneira de a gente perceber isso seria se a gente aplicar uma tensão aqui. Deixa eu colocar a caneta aqui. Se a gente aplicar uma tensão aqui e o positivo dessa tensão for aqui nesse terminal superior, o positivo da tensão de saída também vai ser no terminal superior. O negativo, estando nesse terminal, vamos ter o negativo aqui. O que não ocorre nesse caso aqui, tá? Essa polaridade subtrativa, a gente vai ter o inverso na polaridade ativa. Se aqui for aplicado mais a polaridade positiva e aqui o menos, nós vamos ter aqui os sinais sendo invertidos, tá? Então, se a tensão aplicada for positivo em cima e o negativo embaixo, nessa polaridade aqui, a gente vai ter positivo em cima e negativo embaixo, na saída. Se a polaridade for do tipo aditivo, a gente vai ter, se for aplicado um positivo aqui e um negativo aqui, na saída vamos ter um negativo e um positivo embaixo, tá? E a corrente? Bem, se a corrente estiver entrando aqui, tá? Ela vai estar saindo aqui, ok? Nessa polaridade subtrativa. Na polaridade aditiva, se a corrente estiver entrando no ponto, observar, ela vai estar saindo do ponto. No caso, eu coloquei a seta apontando para cá, aqui não tem ponto, mas ela vai passar pelo enrolamento e ela vai sair do ponto também aqui, ok? Certo? Então, a corrente entra no ponto, ela vai sair no ponto no secundário dele, tá? O processo de fabricação do transformador, tá? Na prática, envolve muitos detalhes, tá? Técnicos aí, que não é apenas uma questão de enrolar uma bobina no núcleo de ferro, existem outros aspectos aí, questão das perdas elétricas, questão de melhorar a permeabilidade do material, né? Existem as perdas no campo de dispersão, né? Nem todo campo ele se concentra no núcleo de ferro, tá? Parte desse campo ele se dissipa no ar, não consegue se concentrar, então existe toda uma tecnologia de fabricação que tem melhorado os transformadores, reduzindo bastante essa dispersão do campo e também as perdas elétricas no núcleo. Então, se a gente observar, uma das características do transformador é justamente essa. O núcleo dele, ele é laminado, tá? Eles são empilhados, isolados um do outro, empilhados e parafusados para se evitar ali as perdas elétricas no núcleo.
Essas perdas elétricas, a gente vai descobrir mais posteriormente, tá? Ocorrem pela esterese magnética e pelas correntes parasitas. Tá? Mas o processo de fabricação geralmente é esse, não é aquele transformador convencional que a gente viu nos slides anteriores, tá? Mas ele a gente não consegue às vezes nem definir o que é primário e secundário. A gente observar que figura, essas figuras. Né? Nessa figura aqui a gente tem um transformadorzinho de bancada, então um transformadorzinho fabricado à mão praticamente, bem artesanal o processo, e os dois enrolamentos enrolados aqui numa única peça, certo? Conforme essa imagem que pode ser ilustrada. Tá? As bobinas são isoladas, são esmaltadas, então elas têm um esmalte que isola uma espira da outra. Tá? Existe uma isolação também com papel, e geralmente no transformador também não tem apenas os terminais do primário e os terminais do secundário, não. Se a gente imaginar apenas 2 enrolamentos, como a gente viu aqui no caso anterior, 2 enrolamentos, a gente teria 2 terminais do primário e 2 terminais do secundário. A gente pode ter transformadores com mais de 2 terminais. Nesse caso, são etapas adicionais, são derivações que são acrescentadas no transformador. Então, por exemplo, eu posso ter um transformador com uma derivação central aqui, que me permite acessar metade da tensão total aqui no secundário. E eu posso ter outros terminais também, que me permite acessar, por exemplo, 60%, 80%, 30% da tensão. Então, dependendo do tipo de aplicação, os transformadores são interessantes. Por exemplo, estabilizadores de tensão, eu posso, quando a tensão primária se eleva, eu posso chavear aqui de um desses terminais, usando um dispositivo eletrônico, um relé, por exemplo, me permitir desligar essa conexão e ligar a conexão com o rolamento central, ou então aumentar ainda mais até chegar ao máximo aqui, que seria o extremo do transformador, o terminal extremo do rolamento secundário. Eu também posso ter tapas no primário, tá? A mesma coisa ocorre aqui no primário. São conexões adicionais. Onde é que estão essas conexões? Nesse caso aqui, a gente pode observar que nós temos 4 terminais aqui e 3 terminais nesse rolamento. Provavelmente esse transformador aqui ele permite 2 tipos de alimentação, 110 e 220 volts, e permite tem 3 terminais acessíveis aqui. Né? Então, se eu posso imaginar que seria uma tensão dupla na saída, 12 volts e 24 volts, ou então 6 e 12 volts, tá? Uma tensão maior, uma tensão menor. Esse transformador que está sendo fabricado aqui é um núcleo nominado de grande porte, é um transformador para subestações, tá? A gente pode observar aqui a montagem existe muito mais técnica, as chapas foram todas cortadinhas, né? Estão sendo montadas aqui, estão seguindo um projeto aí, foi definido na etapa do projeto como um todo do transformador. Né? As perdas elétricas é o que a gente vai discutir agora no transformador, como eu havia falado, são as perdas do tipo ômica, tá? São as perdas nos enrolamentos, e as perdas no núcleo do transformador. Então, a gente pode dividir em perdas no cobre também, a gente pode chamar assim, perdas no cobre, que é por causa da resistência dos enrolamentos. Então, existe ali uma resistência, como tem uma resistência, passa uma corrente por ali, esse enrolamento vai aquecer. Então, pelo efeito Joule, a gente tem aí um tipo de potência sendo consumida e desperdiçada ao ambiente, certo? O cobre, né, é um metal que tem uma baixa resistência, e isso permite que essa resistência seja muito pequena, em alguns casos pode ser inclusive desprezada. Tá? Outro tipo de perda que a gente tem no transformador é as perdas no núcleo. Então, as perdas de um núcleo ocorrem
correntes parasitas, tá? Então, o que seriam as correntes parasitas? Relembrando aqui, no núcleo transformador surgem correntes elétricas, tá? Então, imagine que essa seta aqui seja o campo magnético. Então, uma linha de campo magnético aqui amplificada, tá? Dou um zoom aqui nessa linha de campo. Em volta dessa linha de campo, que ela está variando, o transformador só funciona em corrente alternada, tá? Se induz aqui no próprio núcleo correntes elétricas também. Essas correntes elétricas aqui, como elas circulam um material condutor, que também possui uma certa resistência elétrica, esse material vai aquecer, tá? Então, é um outro tipo de perda. É uma situação, nesse caso, indesejada ter esse tipo de aquecimento, tá? E pode, inclusive, até danificar o núcleo. Para reduzir esse tipo de perda, ele vai fatiar, tá? O transformador. Em vez de fabricar uma peça maciça, ele é laminado em várias peças. E isso reduz, ao invés da corrente passar por toda a peça maciça, ela vai passar apenas nessas lâminas, tá? E eu tenho uma redução significativa nesse tipo de perda por correntes parasitas. Outro tipo de perda do núcleo, tá? É um pouquinho mais complexo em seu entendimento, mas a gente consegue perceber, por exemplo, no núcleo, numa peça metálica, a gente tem pequenos ímãs, tá? Que são os domínios magnéticos ali do material. Então, no processo de magnetização, esses pequenos ímãs aqui, que funcionam como fossem bússolas, eles tendem a se alinhar. Tá? O campo externo está sendo aplicado, por exemplo, essa bobina aqui no primário, vai tentar alinhar esse campo. Então, o processo de alinhamento gasta energia. Tá? Então, se a gente imaginar que esse ponto aqui nesse gráfico, onde a gente tem campo magnético produzido pela bobina, nessa linha horizontal, e nessa linha vertical, o campo magnético resultante, tá? Que se concentrou ali no núcleo. Aqui seria basicamente dependendo da intensidade da corrente, tá? Essa linha aqui depende da intensidade da corrente. E esse aqui é o campo magnético que surge por causa dessa corrente. Então, se a gente imaginar essa corrente aumentando, o campo magnético, obviamente, também vai aumentar. Até chegar a um ponto em que não ocorre mais um aumento significativo. Seguir essa linha aqui, ó, não ocorre mais um aumento significativo. Tá? Então, o percurso que a gente tomou foi esse. Então, isso significa que todos esses domínios aqui dentro do material, né, a gente deu um zoom aqui nesse material, todos esses domínios magnéticos, essas bússolas, pequenas bússolas, elas já estão completamente alinhadas numa direção. Então, quando essa corrente vai diminuindo, tá, ao invés de ela voltar por esse percurso aqui, tá, e as bússolas se desalinharem, ela não volta para esse percurso, ela volta para um percurso diferente. Tá? Até chegar a um ponto onde a corrente é zero, nesse ponto aqui, mas existe ainda aqui um magnetismo residual. Tá? Então repare que ao invés de voltar para o percurso inicial, ele voltou para um percurso aqui um pouco mais em cima, deixando o magnetismo residual. Então, se a gente começar agora a aumentar essa corrente no sentido contrário, o percurso tomado vai ser esse aqui, até chegar a um ponto que a corrente é suficiente para desalinhar todos os domínios e o campo magnético ser zero dentro do material. Okay? Se a gente continuar aumentando novamente a corrente, nesse sentido contrário, ele vai se magnetizar agora no sentido oposto, certo? Até que todos os domínios estejam alinhados ali no sentido oposto, tá? Daquele que a gente tinha inicialmente. Então não adianta mais aumentar a corrente, porque já estão tudo ali completamente alinhadinhos naquela direção. Então, se a gente agora diminuir a corrente novamente, ao invés de voltar por esse percurso, a gente tem um retorno para um outro percurso, tá? Porque o material tende a conservar sua magnetização. Embora a gente zere aqui a corrente elétrica, ainda vai ter um magnetismo residual. Então, se a gente continuar agora aumentando a corrente agora, só que no sentido contrário, a gente vai chegar a um momento que consegue desalinhar todos os domínios ali, embaralhar eles todos de modo que o campo magnético final seja zero. Né? E se a gente ficar nesse ciclo, aumentando a corrente novamente,
né? A gente vai saturar novamente o material e a gente tem esse tipo de gráfico aqui, né? A corrente aumenta, ele satura no sentido, ela diminui, satura no sentido oposto, o magnetismo satura no sentido oposto, tá? Mas nunca tomando o mesmo percurso. Ele tem esse formato de folha aqui, o gráfico, né? Então, esse tipo de tentativa de alinhar os domínios magnéticos no sentido desalinhar e alinhar no sentido oposto, isso aí gasta energia e provoca aquecimento no núcleo do transformador, tá? Então esse é o fenômeno de esterese magnética, tá? Que é uma das causas das perdas no transformador. Outro tipo de desperdício que ocorre no transformador tem a ver com o fluxo magnético que se concentra no núcleo. Então, se a gente imaginar aqui nesse gráfico, nessa imagem aqui embaixo, parte do campo magnético está concentrado no núcleo, que é o ideal. Só que outra parte acaba se dispersando por fora dos enrolamentos, ok? Então, esse campo que se desperdiça aqui, ele não é desejado. Tá? Então, no processo de fabricação, se existe ali várias técnicas, metodologias que eles usam para reduzir esse tipo de dispersão, mas jamais eles conseguem zerar no processo de fabricação. Okay? Qual é o efeito disso? O efeito disso é que essa tensão, esse fluxo aqui, essas linhas de fluxo que se dispersam, elas requisitam uma tensão aqui na entrada, tá? Maior do que se elas não tivessem, do que o transformador ideal, que não tem esse tipo de imagine um transformador hipotético, que não há dispersão nenhuma. Ele vai requisitar um certo nível de tensão, vamos supor aí 220 volts. Um transformador que geralmente que temos na prática, ele tem essas linhas de dispersão aqui. Então, comparado com um transformador hipotético, a tensão que vamos ter aqui vai ser maior do que esses 220 volts aí, ok? Então ele requisita mais tensão por causa dessas linhas aqui de fluxo disperso, ok? Da mesma forma o secundário, tá? Que tipos de aplicações nós temos no transformador? Né? No transformador nós temos, podemos imaginar a questão, as vantagens dele conseguir isolar, tá? Duas partes do mesmo circuito, porque a gente viu ali, não há conexão elétrica entre primário e secundário. Então, se a gente voltar aqui, não existe uma conexão elétrica no enrolamento primário e secundário, então esses dois lados do circuito estão separados, embora a gente tenha uma transferência de energia aqui, que é uma transferência puramente magnética. Tá? Uma das aplicações para esse caso é que eu consigo proteger os usuários contra certos tipos de choque elétrico. Por exemplo, o choque elétrico entre a linha fase, tá? E o terra. Então, um exemplo dessa ilustração aqui, a gente tem, se um fio for conectado a essa pessoa aqui, e essa pessoa estiver tocando no chão, descalça, a gente vai ter um fluxo de corrente passando por essa pessoa e retornando aqui pelo terra. Logo, essa pessoa aqui vai tomar uma descarga elétrica. Tá? Agora, se a gente tiver uma situação como essa, né, onde a gente tem um rolamento primário separado de um rolamento secundário, e essa carga aqui está sendo alimentada agora pelo secundário transformador, nesse caso aqui, a alimentação é direta na linha de energia, e alguém tocar nessa parte viva aqui do secundário transformador e alterna, né, a gente não tem uma descarga elétrica. Tá? Esse indivíduo aqui ele não vai receber um choque elétrico, porque o secundário dele não está conectado à Terra. Então, se a gente imaginar aqui, é apenas um nêutron que está conectado à Terra no primário, e a carcaça desse dispositivo, tá, que está conectado à Terra. Mas eletricamente o nêutron desse lado aqui, a gente chama isso aqui de fase
e esse aqui de neutro. Mesma forma aqui, também é fase e neutro que vem no primário transformador, certo? Então esse neutro aqui não está ligado ao terra, então dessa forma ele não vai levar choque elétrico. Agora se aqui tivesse conexão à terra, aí sim esse indivíduo ia levar uma descarga elétrica, porque a corrente ela entra e ela tem que voltar para o dispositivo, certo? Então nesse caso aqui, como a corrente não tem o retorno, né, o neutro não está conectado ao terra, a gente não tem como a corrente entrar, porque ela não vai sair, ela não vai retornar, certo? Outra aplicação do transformador é em aplicações na eletrônica, em dispositivos eletrônicos. No caso aqui, os mais comuns são as fontes retificadoras. Então a gente vem aqui a imagem de um transformador e depois todo o aparato eletrônico, um retificador, depois um filtro e a saída aqui filtrada no transformador. Okay? Aqui nós temos transformadores de potência. Nesse caso, os transformadores de potência geralmente eles são trifásicos, tá? A gente tem transformadores monofásicos também, que é o caso dessa imagem aqui, certo? Então dá para observar os dois enrolamentos, um núcleo laminado e os acessos aqui com os terminais, certo? No trifásico a gente tem primários e secundários, primário e secundário, dois grupos de bobinas por fase, certo? Ou seja, um primário e um secundário para a fase A, um primário e secundário para a fase B, e um primário e secundário para a fase C, certo? Geralmente os transformadores de potência eles são do tipo a óleo, tá? Eles são empregados em subestações de energia, no caso a vantagem dele é a alta capacidade de transferência de potência, já que o óleo também funciona como um dissipador de calor, tá? Ele é um mecanismo que é utilizado como um sistema de refrigeração. O próprio óleo ele ajuda a refrigerar, a tirar o calor do núcleo, tirar o calor dos enrolamentos e transferir para o ambiente externo. Tanto que alguns transformadores têm esses radiadores aqui. Isso aqui ajuda o calor a se dissipar para o ambiente externo. Okay. A gente também tem o transformador tipo seco, certo? Que ele já, como ele não tem sistema de resfriamento, como óleo, ele tem capacidade inferior. Tá? Então, geralmente ele é aplicado em ambientes com risco de incêndio ou riscos de explosão, certo? Aqui tem essa informação de que ele é aplicado em atmosferas explosivas, mas na verdade é o seguinte, ao contrário, certo? Ele não costuma ser aplicado em atmosferas explosivas, ok? Então, isso aqui está incorreto, ok? Vou corrigir no slide que eu vou colocar mandar os links, tá? Aí na descrição da aula. Então, como é que geralmente de especificação nós temos no transformador de potência, né? A gente tem a tensão primária, certo? Tensão secundária, seria entre fase e fase, entre fase e neutro. As derivações ou TAPs, que a gente vê comentado, né? A gente tem mais outros acessos a tensões ali no primário e no secundário, dependendo da situação. Potência nominal, deslocamento angular entre primário e secundário, né? Isso aqui tem a ver com, não somente com a polaridade do transformador, mas como eu tenho ali, dependendo do caso, eu tenho um deslocamento angular. Se eu for um transformador trifásico, existe um deslocamento angular ali entre primário e secundário, dependendo do tipo de ligação. Se for delta, estrela, estrela, estrela delta, eu vou ter ali uma angulação e também pelas próprias características do enrolamento do transformador.
tensão suportável, impulso, impedância percentual, acessórios desejados e ensaios a serem realizados, né? Os testes a serem feitos no transformador. Então esse aqui é um resumo das especificações, mas tem muito mais especificações. Se a gente fosse entrar a fundo nessas especificações, então o curso seria pouco para abordar tudo. A gente tem o tipo monofásico, né? Tem apenas um enrolamento primário e um enrolamento secundário. O tipo trifásico, que tem 3 enrolamentos primários e 3 enrolamentos secundários, ou seja, 12 enrolamentos por fase. E eu tenho um tipo de transformador especial, aí, que é o autotransformador. O autotransformador ele pode ser tanto monofásico como pode ser trifásico. E ele compartilha. Primário e secundário compartilham o mesmo enrolamento. Aí, nesse caso, existe uma conexão elétrica entre primário e secundário. Tá? A gente vai abordar os autotransformadores posteriormente, tá? Em outra aula. Todo transformador ele possui um dado de placa. Então, o fabricante ele anexa ao transformador, a carcaça do transformador, né, essa parte cinza aqui, informações sobre a potência, sobre a frequência, número de fases, classe de isolação, informações sobre temperatura que ele suporta a isolação, grau de proteção, o peso, ano de fabricação, a data de fabricação, um código de série aí que depende do fabricante, tá? Códigos aí que também são características lá do fabricante, teria que consultar o catálogo do fabricante, certo? E os tipos de ligações, eu posso ligar nesse caso aqui um transformador em 380 volts ou 440 no primário. A corrente teriam esses dois valores aqui, 76 amperes ou 65, dependendo da ligação que foi escolhida. Okay? E o tapa acessível, né, seria, no caso aqui, em delta, né, tapa em terminal entre 1 e 3 ou entre 1 e 2. Estou ligando aqui em delta. E eu posso ligar ele aqui, o secundário, na tensão 220 volts apenas. Né? Não tem um tapa no secundário. Só tem 3 terminais acessíveis aqui. E a corrente nesse caso seria 131 amperes. Nos transformadores de potência, a gente costuma dar a nomenclatura por H, os terminais de alta tensão, e por X, os terminais de baixa tensão. Aí vem H1, fase 1, H2, fase 2, H3, fase 3, do lado de alta. X1, X2, X3 se referem à fase 1, 2 e 3 do lado de baixo. Né? E aqui mostra como é que se faz a ligação do transformador. Nesse caso aqui a gente tem um transformador de potência bastante elevada. Pode observar aqui pelo tamanho do transformador. Aqui comparado com o tamanho da pessoa, né, do operador. A gente vê as dimensões dele como são grandes, né? E esse aqui tem capacidade de transmissão de potência muito grande. Se a gente observar, tem até aqui, ó, ventiladores, né, um sistema de ventilação forçada dos dois lados. Então o óleo vai passar por esses radiadores aqui e vai voltar para o transformador. Tem a capacidade de resfriar o transformador ainda mais, né? Então isso dá um ganho de potência no transformador, aumenta a capacidade dele com esse tipo de ventilação forçada. Nesse caso aqui não tem ventilação forçada, o óleo passa por aqui e o próprio ambiente resfriar, então não tem aqui um ganho de potência, né? E nesse caso o transformador tem as aplicações, uma vantagem de poder ser aplicado na transmissão de energia elétrica, né? Então lá na geração tem uma usina de energia ali, pode ter várias origens, hidrelétrica, eólica, solar, nuclear. Então, onde tem uma subestação, eu preciso ter um transformador desse, porque é muito mais vantajoso transmitir energia em alta tensão, tá? Porque as perdas elétricas nas linhas de transmissão se reduzem, né, com uma tensão maior. Só que eu preciso também reduzir essa tensão quando eu chego perto do consumidor. Então, eu vou anexando a linha, ao sistema,
subestações onde tem transformadores dentro dela que fazem essa elevação ou redução da tensão que está sendo transmitida ali, né? Quanto mais próximo do consumidor, menor a tensão. Tá? A tensão é levada ali apenas para a linha de transmissão. Então aqui as características desse transformador de potência, né? Ele tem 30.000 kVA sem ventilação forçada e 37,5 mil ou 37.500 kVA de potência, né? Para ventilação forçada. Okay? Outras características são os padrões de fabricação, o tipo de óleo de isolação, óleo isolante. O óleo dentro do transformador ele serve não só como refrigerante. O principal objetivo dele é resfriar o transformador. Tá? Então a classe de isolação, a tensão primária, nesse caso aqui é 138.000 volts, ou 138 kV. Tensão secundária 23.000 volts, ou então 13.3 kV, né? Kilovolts. Primário triângulo, secundário estrela, neutro acessível, né? Frequência de deslocamento angular 30 graus, elevação de temperatura. Nível básico de tensão primária, o impulso ali na tensão primária seria 550 kV e na secundária 150 kV. A tensão máxima que pode ser aplicada ali por um impulso elétrico. Um impulso elétrico é uma perturbação de curto tempo, né? Então ele consegue suportar esse impacto na rede. E outras características aqui que não vem ao caso, mas está listadas aqui. A gente pode consultar isso na internet, né? O site da VEG apresenta ali vários tipos de transformadores com esse tipo com os dados de placa. Vocês podem consultar à vontade. Depois eu posso passar o link também lá na página do grupo, ok? Outras aplicações no transformador, no caso das subestações móveis, né? Então as subestações móveis são um mecanismo para se realizar manutenções em uma subestação sem precisar desligar toda a rede elétrica, né? Então a subestação móvel na verdade um transformador que é carregado ali por uma carreta, né? E quando chega na subestação, esse transformador, a carreta fica estacionada ali próximo do transformador que está na subestação, fixo na subestação, e esse transformador é colocado em paralelo com o transformador da subestação. Isso permite que a energia agora, né, flua pelo transformador da subestação móvel e eu consiga desligar a subestação, consiga desligar o transformador da subestação para que se possa realizar algum tipo de manutenção. Então, substituição ou manutenção. Então, a subestação móvel serve ali como um bypass, né? Ela está ali apenas para dar um suporte, ela não é para se funcionar fixamente ali o tempo todo, está ali para dar um suporte para as manutenções que se fazem nas subestações elétricas. Ok, encerramos a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.